Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, estamos quase indo para a reta final deste mês tão lindo, tão especial, que é este mês mariano. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 49 a 53. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje ele é curto, mas ele é forte, né? Às vezes a gente pensa no nosso íntimo, nas conversas com os irmãos, que todo aquele que vive em Deus tem uma vida serena, né? Uma vida de paz, de tranquilidade. E não é isso que o Senhor ele vem falar para nós neste evangelho. Como ele diz aqui neste evangelho de hoje, eu não vim para trazer paz. Eu vim, muito pelo contrário, né? Haverá divisão. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Que a gente vai viver em guerra porque a gente crê e acredita nele? Não. A paz que nós vamos ter é a paz interna, na certeza de que nós cremos e acreditamos naquilo que é verdade, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que creem caminharão no caminho certo, terão a verdade dentro do seu coração e terão vida em abundância até o caminho da vida eterna, né? Essa é a paz que o Senhor veio trazer. Mas no mundo em que oferece tantas outras coisas para cada um de nós, haverá divisão, porque uns vão crer, acreditar e caminhar rumo a esta paz verdadeira que é de Deus, e outros vão querer discorde, vão querer as coisas do mundo. E aí um contra o outro, então vai haver essa divisão, né? Uma família contra a outra, dentro da própria casa haverá divisão, porque uns vão querer anunciar o evangelho de Deus e outros vão preferir ainda ir atrás das coisas do mundo, que são as alegrias passageiras, né? O mundo ele nos dá uma ilusão de que tudo é belo, de que tudo é lindo, de que viver em paz é ficar quietinho, não falar nada, não caçar brigas, e muito pelo contrário. Às vezes viver em paz é você ter que confrontar algumas verdades, é você ter que falar algumas verdades no sentido de anunciar a sua fé, as pessoas gostando ou não. É preciso que você viva aquilo que você crê, viva com as suas palavras, mas também com as suas atitudes, né? Com o seu jeito de ser, com as suas vestimentas, com o seu agir, aonde você vai. É preciso que se anuncie isso. E vivendo desta forma, vivendo da forma correta, por tantas e tantas vezes haverá conflito, porque uns não vão te entender. Às vezes dentro da sua própria casa haverá pessoas que vão confrontar você, às vezes te chamando de louco, às vezes te questionando porque tanta vontade de servir o único Deus, porque tanta mudança radical na sua vida, né? Por que não ir por este caminho, mas ir por aquele? As pessoas vão começar a te confrontar, né? É isso que o Senhor vem dizer. E é interessante que antes dele falar sobre esta divisão, sobre esse confronto que haverá, ele começa o seu evangelho dizendo que ele veio lançar sobre a terra fogo, mas ele diz uma coisa muito bonita, né? Como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. E com essa palavra que ele fala, a gente consegue ver esse fogo
é o fogo do Espírito Santo, né? Jesus, ele veio para acender em nós essa chama do amor, né? Esse fogo do Espírito que nos conduz, que nos move a viver uma vida de santidade, a viver uma vida em busca dos caminhos das coisas do céu, né? Do reino de Deus. E como ele deseja, né? Deus, ele deseja que todos os filhos seus sejam salvos. Então ele fala que como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso, que todas as pessoas vivessem ardentes deste fogo do Espírito Santo, este fogo que transforma, este fogo do amor, este fogo que faz nova todas as coisas. Mas como não estava aceso, né? E como ainda hoje não é todos que possuem este fogo, ele vem incessantemente todos os dias, através da sua palavra, através de várias ações, através do amanhecer que ele nos proporciona, né? Cada um na sua vida, na sua rotina, mas o novo amanhecer é uma nova oportunidade que Deus está lançando sobre nós, este fogo, este sopro de vida, esse fogo do Espírito Santo para transformar o nosso agir. E que muitas vezes na correria do dia a dia a gente passa despercebido as ações de Deus no nosso caminhar. Então, a reflexão de hoje, deste Santo Evangelho, fica para cada um de nós não termos medo, não termos vergonha de anunciar a nossa fé, mesmo que isso às vezes confronte com outras pessoas, porque nem todos vão pensar igual, nem todos vão estar com o fogo do Espírito Santo, nem todos vão estar buscando a santidade, viver no caminho de Deus, buscando as coisas do alto. Mas o que importa, e ele vem falando para nós desde o Evangelho de domingo, é nós termos uma comunhão, uma vida de oração com Deus, né? Quando a gente tem essa comunhão, essa intimidade, essa vida de oração, todas as coisas vão se encaixando melhor. A gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue sim caminhar com a ajuda do Espírito Santo, guiando os nossos passos, as nossas ações, transformando a nossa vida. No decorrer dessa semana, a gente viu também Jesus insistir, né, nas suas passagens, nos seus evangelhos, como é importante a gente não acumular as riquezas da terra, mas a gente buscar sempre acumular os bens celestes, né? Buscar ir em busca das coisas do alto. Quando a gente faz isso, mais uma vez, a gente confronta muito com as pessoas que querem acumular as riquezas da terra, com as pessoas que querem viver as coisas passageiras que o mundo nos oferece. E meus queridos irmãos e irmãs, cuidado, né? Como eu disse, as coisas da terra são passageiras. Nós estamos nessa vida de passagem. Se a gente ficar se apegando muito às coisas daqui, quando chegar a nossa hora, e nós não saberemos o dia e nem a hora. E quando este momento chegar, como nós vamos estar, né? Domingo, o Senhor termina o Evangelho dizendo assim: se eu voltasse hoje, será que eu ainda encontraria fé sobre a terra? Será que se o nosso momento fosse hoje, como nós estaríamos? Quais bens a gente está acumulando? Será que a nossa vida de oração, a nossa fé, o nosso fogo do Espírito Santo é o suficiente para este momento, para este encontro com o Senhor? Será que Ele ficaria feliz em nos encontrar hoje? Será que nós ficaríamos felizes em encontrar com o Senhor hoje? Será que nós estaríamos preparados para viver este momento? Se a sua resposta for que não, por algum momento, algum segundinho você hesitou, ficou com medo, talvez é porque você precise hoje mudar a sua vida, tomar um novo rumo, buscar confrontar as coisas aí dentro de você e buscar a transformação. Pedir que esse fogo do Espírito Santo que o Senhor envia sobre cada um de nós transforme, renove a sua vida, o seu caminhar. Já estamos na quinta-feira, estamos nos aproximando aí do final de semana e como eu sempre digo, não deixe de buscar Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é a nossa força, é a força do cristão. É Ele que nos alimenta, né? É o pão vivo descido do céu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu já te convido a ir se preparando, se organizando a sua vida, para que neste final de semana você tenha um encontro especial, um encontro único, diferente com o Senhor, com este Deus que transforma e faz nova todas as coisas. Um abençoado dia para você, um ótimo finalzinho aí de semana. Que Deus te abençoe sempre e nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.